Bom dia, irmão. Paz do Senhor seja com cada um de vocês, amém? Bom dia, irmão, você que está aí na sua casa. Paz do Senhor também, que Deus esteja com vocês aí no seu lar, no seu coração. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a mensagem de Deus, né? Já ouvimos a mensagem de Deus, a gente vai continuar estudando um pouquinho a palavra. E hoje eu tenho aqui junto comigo a nossa convidada, a nossa irmã, diaconisa Camila. Bom dia, igreja, bom dia, paz do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos auxilie aí, né? Na verdade, Ele conduza tudo isso, né? Com certeza, ele tá na condução de tudo, né? Afinal de contas, Deus é quem direciona a nossa vida, né, Camila? Amém. Eu queria convidar você para fazer uma oração para a gente começar. Pode ser? Vamos orar. Santo e amado Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe, ó Deus, do coração dos teus filhos, das nossas lutas, das nossas dificuldades. O Senhor sabe o que passamos durante essa semana para chegarmos até aqui, mas nós cremos no teu poder, na tua misericórdia e no teu amor. Nós somos imperfeitos, nós estamos tentando, Senhor, seguir o Senhor como exemplo e fazendo mudanças nas nossas vidas, aquilo que o Senhor tem pedido para nós. Então, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, nos ajude, ó Deus, nesse dia, conduza essa aula da melhor maneira possível, conduza essa aula para a minha vida, para a vida do Adilson e para a vida de todos aqueles que estão aqui participando presente, Senhor, participando pela live, que o Senhor nos ajude a olhar para o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem com seu Santo Espírito, ó Deus, e tenha misericórdia de nós e conduza isso da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, então, irmãos, vamos começar o tema de hoje. Sabe qual é o tema de hoje? Deus fala a Jeremias. Deus fala a Jeremias. Semana passada, o tema foi Deus fala a... Esqueci. Quem foi, professor? Isaías. Obrigado, Marcelo. E hoje Deus fala a Jeremias, mas Deus fala conosco também, hein? A gente vai aproveitar tudo que a gente vai ouvir a respeito aqui do profeta Jeremias, né? E vai trazer para a gente hoje. E Deus já começou a falar com a mensagem do pastor Tamar trouxe aí para a gente, né? Qual é o nosso manual, qual é o nosso modelo, né? Então, isso já serve assim muito, né, Camila? Para a gente refletir um pouquinho no que a gente vai falar, né? Então, verdade. se Jesus é nosso modelo para tudo na vida, muitas coisas nós devemos deixar de fazer ou não fazer, né? Muito obrigado, viu, tia Vilma? Deus abençoe. E o texto que nós vamos ler juntos aí hoje é o texto de Jeremias, então, né? Abram seus livros, suas Bíblias aí, lá em Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 1, tá bom? Enquanto vocês encontram aí, eu vou deixar uma perguntinha aqui para vocês. Me ajuda a entender uma coisa. Quando a gente fala para alguém, ou quando a gente escuta de alguém, olha, Deus tem uma vocação para você, né? O que significa vocação? Pode me responder à vontade, não tem certo ou errado, tá bom? Eu vou trazer uma definição da lição aqui de vocação. Mas eu quero ouvir de vocês, o que é vocação? Quando a gente escuta na igreja ou fora as pessoas falando, Deus tem uma vocação para você, meu irmão. O que significa vocação? Qual é o significado disso? Quem quer falar? Calma, um de cada vez, por favor, levante a mão. Pode falar, gente. Não tem certo ou errado, tá bom? O que é vocês vocação? entendem por vocação? Chamado. Esqueci de falar que o pastor não Pastor podia falar. Não vale, né? Brincadeira, pastor, pode sim. Chamado, gente. Vocação é chamado? Todo mundo concorda com o pastor? Vocação, vou trazer uma definição da lição aqui, ó. Vocação significa, então, escolha, chamamento, né, o chamado, predestinação. O Jeremias, que a gente vai ler aí, ele foi escolhido, ele foi chamado e ele foi predestinado para o ministério profético. Esse ministério era a sua vocação.
Reflitam, olha que interessante, né? Quando a gente fala que Deus te chama, né? Que nós temos uma vocação, precisamos refletir nisso. Você tem uma vocação, meu irmão? Você foi escolhido para fazer tal coisa? O que você está fazendo com isso, afinal de contas? O que você faz com o seu ministério, com o seu trabalho? Se você foi vocacionado para isso, o que você está fazendo com isso, né? Quero convidá-los para a gente ler, então, primeiro, né, o texto, tá bom? Ele tem 18 versículos, 19, né? Eu vou ler uma parte aqui, depois a gente lê a outra, tá bom? Vamos lá? Jeremias, capítulo 1, tá? As palavras de Jeremias, filhos de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra veio a ele nesse período que a gente falou, tá bom? A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? A partir do 11 eu continuo daqui a pouco, tá bom, meus irmãos? Então aqui a gente já entendeu que Deus estava falando com Jeremias nesse período de reinados aí, né, de reis, e ele estava, na verdade, convocando, né, vocacionando, chamando Jeremias para o ministério profético, né, para falar a palavra de Deus, né? A vocação é um dom sublime. Aí o pastor gosta de dicionário, né? O que é uma vocação com dom sublime, né? Eu vou trazer aqui do dicionário, então, de sublimidade, tá bom? Qualidade que se aproxima do divino, do celestial. Outro adjetivo é qualidade do que é perfeito, excelente, grandioso, excelência e perfeição, tá bom? A vocação é um dom, então, sublime, ou seja, grandioso, perfeito, né? Bem-aventurado aquele que escolhes e aproximas de ti. Salmo 65, 4. A cada um de nós, Deus vocaciona para o cumprimento de seus perfeitos desígnios. A cada um de nós, Deus vocaciona para cumprir a sua vontade. Concorda? A cada um de nós, Deus vocaciona para cumprir a sua vontade. A passagem que a gente leu, então, a palavra de Jeremias, a palavra dirigida a Jeremias, Deus revelou sua vocação, né, e lançou o ministério profético, e o lançou no ministério profético, né? Da mesma forma, ele nos chama, meus irmãos, também a realizar a sua vontade. Devemos reconhecer, então, essa sublimidade, né, desse chamado e atender à voz do Senhor com prontidão e responsabilidade. A gente vai entrar um pouquinho mais no assunto de vocação, né, Camila? Eu quero só fazer aqui bem rapidamente uma introdução, então, desse período que a gente está falando do profeta Jeremias. A gente tem aqui na lição também, tá bom? Bem rapidinho. Então, vamos lá. A data do chamado, então, profético de Jeremias aconteceu no 13º ano do reinado de Josias, como a gente viu ali, né?
provavelmente no ano 627 a.C. Seu ministério teve lugar em Judá e foi longo, durante cerca de 40 anos. Olha, 40 anos profetizando no meio do povo, né? Ele viu os reinados, então, de Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. Viu a morte dos reis, a invasão de Jerusalém e o início do cativeiro. O seu ministério se deu em meio a um cenário político conturbado. O Reino do Sul, então, Judá, vivia seus momentos derradeiros, imprensado entre as grandes potências da época. A Síria, ao norte, né? O Egito, ao sul, e a emergente Babilônia. As consequências desse quadro político, está vendo? A gente está fazendo um cenário político, né? Então, o reinado, o Judá, ele estava num lugar onde ele estava cercado por outros países, né? Então, isso é um cenário político, né? As consequências desse quadro político começaram a se manifestar já no início do ministério de Jeremias, né? O grande rei reformador, Josias, tentando interceptar o exército de Faraó, Neco, que subia para guerrear contra a Assíria, a essa altura, já em fase de decadência, acabou sendo assassinado. Isso está lá em 2 Reis, se vocês quiserem anotar aí, 2 Reis, capítulo 23 e capítulo 28, tá bom? Então, vocês podem ver essa história aí lá. Em seguida, o Egito passou a controlar Judá. Então, o Egito começou a dominar o reino de Judá, né? 2 Reis 23. Posteriormente a isso, então, com a vitória de Nabucodonosor contra Neco, o controle passou a ser exercido, então, pela Babilônia. Contei um contexto histórico para vocês entenderem, né? Então, Deus chamou Jeremias para o reinado, ele ficou 40 anos profetizando. Jeremias amava o seu povo, absurdamente. E sabe o que ele tinha que falar para o povo? Gente, muitos vão morrer, vão ser presos, vão ser dominados. Eram coisas que ele tinha que profetizar para o povo e para os reis da época. Vocês acham que Jeremias era muito queridinho? Nem tanto, né? Ele falava coisas que as pessoas não gostavam. As pessoas não gostavam das palavras que Jeremias profetizava por meio daquele povo, né? A gente vai ser morto, a gente vai ser... Falar nisso, Camilo, deixa eu fazer uma parte aqui, perdão, irmãos. Eu tive um sonho, olha que interessante. Eu lembrei agora também, porque eu estava lendo a história, né, de Jeremias, do povo escravizado, né? E eu tive um sonho que... Estou contando isso ao vivo, né? Eu tive um sonho que eu fazia parte de um povo, né, que foi escravizado pela Rússia. Misericórdia. Misericórdia, né? E a gente foi levado e literalmente assim, foi escravizado, né? Perdeu toda o que a gente tem hoje, né? Então a gente vivia sob comando de outro país, né? Olha que interessante isso, mas eu acho que tem a ver porque eu estava lendo a lição, né? É só uma parte, tá bom? Voltando então, Jeremias, ele tinha que falar e profetizar para os reis da época, para o povo dele que ele tanto amava, que aquele povo ia ser cativo. E por que, irmãos, que o povo ia ser cativo e o povo foi cativo? Quem se arrisca a falar? Por que vocês acham que Babilônia foi lá e catou todo mundo e levou embora e agora vocês são meus? O pastor vai falar? O pastor vai falar. Pode falar, pastor. Quem fala, eu falo. Pode falar. Por causa da desobediência. Isso mesmo. Gerações, né, antes... O povo foi desobediente, não cumpriu a sua parte no pacto, na aliança, afastou-se de Deus, afastou-se dos princípios e dos valores de Deus, e o castigo que Deus deu foi o exílio. Isso era interessante, que isso é um aspecto da aliança. Se vocês me obedecerem, se vocês cumprirem as minhas leis, eu vou abençoá-los, a terra vai ser produtiva e tal, coisa e tal, né? Mas se vocês não fizerem, vocês vão ser tirados, vocês vão ser
expostos e tudo mais. Então, isso é uma consequência da desobediência, do afastamento dos valores de Deus. Perfeito. O pastor deu a definição perfeita, né? Como o povo sempre foi desobediente, desde quando foi liberado lá da escravidão do Egito também, né? Fez só desobedecer a Deus, né? Contei esse contexto histórico para vocês, e isso tudo aí está no livro de Jeremias, tá bom? Sugiro então a leitura também, tá? Se os irmãos quiserem escolher um livro, aí o pastor pediu para escolher um livro, né? De Jeremias é bem interessante. As circunstâncias que Jeremias enfrentou, meus irmãos, foram duras, desfavoráveis nesse tempo todo, como eu disse, né? Ele teve momentos de medo, de angústia profunda, né? E de muito desânimo. Vocês pensem agora, vamos colocar no lugar dele, né? Você ama o seu povo, a sua comunidade, e aí Deus manda você falar que todo mundo vai ser preso, dominado, escravizado, morto. Essa igreja vai ser destruída esse tempo, queimada. Você tem que falar isso para o povo. Imagina. Quem vai gostar? Vocês vão começar a falar, ih, Adilson, você é louco, você está maluco, você é doido, Camila. Camila, você é louca de falar um negócio desse. Eu fico pensando assim, porque é uma guerra interna. Quem não tem guerra interna aqui, gente? Quem falar que não tem, tá fora desse mundo, né? Essa semana, para mim, foi uma semana absurdamente de guerras internas comigo mesmo. A gente até estava comentando, a Gil se lembrou de um sonho, porque eu tive um sonho muito forte essa semana e tal, e a gente até comentou sobre isso. Por quê? Porque nós temos guerras internas. Porque quando Deus tem um chamado para cada um da gente, é muito difícil você se dispor a renunciar à sua vida. É muito difícil. Então, igual ele estava falando, Jeremias, ele tinha que falar coisas ruins, mas não era só questão de falar ou anunciar tudo aquilo que ia acontecer. Eu acho que a luta começa desde lá de trás, que, tipo, ele tentou não querer, ele tentou. A gente tenta muitas vezes falar não, para tudo que Deus nos chama. Para tudo que Deus nos chama, a gente tenta arrumar uma desculpa. Por quê? Porque eu sei que eu sou falha. Eu sou muito falha. Mas, assim, estou num processo de aprendizagem diário. Por quê? Porque eu sou pecadora, infelizmente. E aí, quando a gente... Um exemplo. Você pode participar da aula? Eu falo, meu Deus do céu. Não é possível. Por que eu? Mas será que eu... rejeitando o convite, porque não é um convite da igreja, não é um convite do Adilson. Porque antes dessa aula ser tratada com a igreja, ela trata comigo. Ela trata comigo. E é interessantíssimo, às vezes que eu vim da aula, antes, né, dessa aula ser tratada com a igreja, primeiro ela trata com você. Então... são pontos, Deus conhece o nosso coração, as nossas guerras internas. Quantas guerras internas Jeremias não tinha? Ele falava, não, Deus, eu não vou. Que, no entanto, lá no versículo 5, Deus fala para ele, antes do seu nascimento eu te escolhi. Eu tenho acreditado de verdade que Deus me escolheu? Como está o meu coração diante do altar de Deus? Eu tenho entendido que mesmo eu sendo falho, que mesmo eu não tendo competência para nada, Deus vai lá e coloca as palavras na minha boca e trata do meu entendimento e trata do meu coração para que o seu povo conheça a vontade dele através da minha vida? E aí? Isso é muito interessante que a Camila está falando. Irmão, se vocês quiserem opinar, tá bom? Fique à vontade, levanta a mãozinha aí. O professor Marcelo leva o microfone, pode trazer opinião, que nos ajuda bastante, tá bom? Então, eu só queria dizer que o profeta Jeremias cumpriu o chamado, né, que ele foi vocacionado, e ele falou mesmo sentindo muito, mesmo sofrendo muito, ele falou, né, com o seu povo. E como já foi dito, né, como eu mencionei aí, o Senhor fala a cada um de nós.
né? Ele tem propósitos específicos na vida de cada um de nós, e chamados segundo a vontade de Deus, né? Ele vocaciona para as mais diferentes funções. Olha que interessante, né? Jeremias teve o ministério de profetizar, de falar para o povo, né? Mas não é só isso. As vocações são diversas na casa de Deus, para Deus, né? Então ele te chama e ele vocaciona para as mais diferentes funções, né? Por isso é importante compreendermos bem as coisas que Deus falou a Jeremias, conforme está registrado aí na onde a gente leu no capítulo 1, né? E é um pouco do que a Camila falou, né? Qual que é a natureza então da vocação? Eu posso definir que a natureza da vocação é Deus, ele separa já cada um previamente. Ele conhece e ele sabe, é exatamente o versículo 5 que a Camila referiu, né? A vocação vem de Deus e acontece muito antes do nascimento do vocacionado. Então Deus conhece e ele sabe para que você vai ser chamado e para que você foi chamado. Ele já preparou. Interessante pensar assim, né, irmãos? Deus ele já conhece a gente, né? E ele já fez a gente para um fim. Eu fico pensando assim, não tem como fugir. A gente pode protelar e sofrer mais. Porque quando Deus chama e a gente fala que não quer, não adianta. Você pode bater o pé, você pode espernear, mas o negócio vai acontecer. Fico pensando em Jonas. A semana passada foi falado de Jonas. Sobre ele ir para Nínive e querer desobedecer o caminho de Deus. Adiantou alguma coisa? Não, ele só sofreu mais. E isso serve, eu creio que serve muito para a gente, porque a gente pode falar que a gente não quer, por isso que é uma luta constante, é um crescimento diário, é um tratamento diário que a gente tem que fazer, e buscar, de fato, entender. Eu fico pensando aqui, Deus separa a gente previamente, né? Então, antes de eu nascer, Deus já tinha um plano para a minha vida. Será que Ele não tirou da gente o livre-arbítrio? Não, Ele não tirou. Mas Ele tem um plano para a minha vida. E eu sou responsável, na verdade, de fazer isso acontecer o mais rápido possível ou sofrer um tanto a mais. O que vocês acham sobre essa vocação que Deus nos dá, né? Essa parte de Deus separa previamente. O que vocês pensam sobre isso? Vamos lá, gente, pode participar. O que vocês acham desse separado previamente? Versículo 5 está escrito assim, né? A palavra do Senhor veio a mim dizendo assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Deus falando com Jeremias, né? Antes de você nascer, eu o preparei, eu o designei para ser profeta às nações. Se Deus tem um propósito para cada um de nós, Ele já separou a gente para alguma coisa. Né? A gente tem uma vocação no reino, né? Para trabalhar para o Senhor. A gente tem a dúvida disso. Moisés também resistiu, né? Moisés, quando teve um encontro com Deus, também eu também não posso, Senhor, eu também não quero, mas Deus falou, não, você vai, e ele foi. Vamos lá, Marcelo? Sobre a colocação da Camila aí, eu estava pensando aqui também que, não sei se é a mesma coisa, mas às vezes a gente pensa muito nesse sentido da gente cumprir os propósitos de Deus na nossa vida como algo a ser cumprido na igreja, por exemplo, né? Mas eu vejo de um outro sentido também que para mim, pelo menos, é fundamental, que eu me lembro até daquele livro Uma Vida com um Propósito, que foi um dos primeiros livros que eu li quando tive Jesus na minha vida e que, nossa, abriu uma cortina assim, na minha vida.
disso de eu estou aqui e tenho um propósito, mas esse propósito me molda, né, me completa. É a questão de não de serviço simplesmente, mas Deus sempre usa isso também, né, o nosso serviço em prol do reino. Mas é uma questão muito maior, é uma questão de completude da minha vida, assim, sabe? Quando eu estou servindo, eu tenho a satisfação e isso de coração completo, de vida completa, de saber que eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, sabe? E aí é uma satisfação e é uma alegria que a gente não encontra em outras coisas, não encontra, não tem como. A gente pode ser bem-sucedido em milhares de coisas na vida, assim, sabe? Mas cumprir o propósito de Deus na nossa vida, não tem nada que vai se comparar a isso, não tem nada que vai tomar o lugar disso na nossa vida, né? E aí, às vezes, o que acontece, assim como você bem disse, né, Camila, a gente reluta, a gente anda por outros lugares, a gente tenta colocar outras coisas nos lugares disso, e a gente só se dá mal, porque não tem como você encontrar satisfação completa sem Deus. Não tem como, né? Então, para mim, ao menos, né, viver as coisas de Deus, assim, trabalhar nas coisas de Deus, para mim traz essa satisfação de estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Mas agora é fácil, né? É sempre uma alegria completa. Não, né? Tem as dificuldades, tem a hora que a gente não quer escolher isso, né? Mas no final das contas, sempre vale a pena cada segundo, né? Tem coisas que a gente, quem trabalha bastante na igreja, fala sempre isso, né? Toda programação a gente fala, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais. E o nunca mais não dura mais de um mês, né? A gente está lá de novo. Por quê? Porque isso é o que nos move, isso é uma coisa que traz aquela... eu ouvi uma pregação essa semana, né? Uma vida agridoce, né? Ao mesmo tempo que é amarga, é doce. É uma coisa assim louca, né? Mas que vale a pena cada minuto mesmo. É bem isso mesmo, né? E é interessante, né? Esse negócio, nunca mais, não. Olha, gente, é sério. É muito difícil estar aqui, sabia? Eu já ouvi a Camila falando isso já. Hã? Eu já ouvi a Camila falando isso. Nunca mais. Não quero. Mas eu não quero. Mas Deus quer. Então, tipo assim, tá bom? Não é fácil, não. Mas às vezes eu fico pensando na disposição, sabe? Tipo, é difícil a gente entender de fato, mas ontem ainda a gente estava conversando sobre o que a pandemia causou nas pessoas. Sabe essa coisa de reclusão? Eu não querer sair. Não, eu vou ficar aqui. Não, eu não vou. Não precisa. Tá lá, eu estou vendo aqui pela live. Mas, quando a gente está junto, sabe aquela velha história que a brasa longe da fogueira, ela apaga? Ela apaga. E quando a gente está junto, e quando a gente está aqui para fazer, sabe, qualquer coisa, isso estimula a gente a servir. Isso estimula a gente a querer estar mais junto, a querer fazer. Então, o que eu tenho que fazer é me dispor. Não é fácil, mas eu preciso dar o primeiro passo. E ainda quando a gente não se dispõe, se Deus te chamar, meu irmão, você vai, como foi Moisés, como foi Jeremias, né? Deus, ele chama no tempo próprio, né? E aí eu queria abrir mais um aspecto aqui da vocação. Adilson, antes de você passar para o Vamos lá, Marcelo. ponto, só complementar o que a Camila e a André já bem disseram aqui, né? A gente não pode esquecer que Deus nos chama e depois Ele vai cobrar isso. Então a gente também tem que estar atento a isso. Ele vai cobrar de nós. Às vezes a gente fica ali relutando, teimando, fica como o Jonas,
Moisés e outros também que tentaram, né, relutar, e Deus depois vai acabar cobrando, né? E é o que o pastor falou, né? Hoje de manhã a pregação do pastor Itamar. Qual é o nosso modelo? A minha vontade ou o modelo é realmente Cristo, né? A gente está obedecendo? E aí, Odilson, eu falei tudo isso só para trazer um comentário da Lucita. Vamos lá. Até agora o pessoal acha que ou meu celular não está atualizando, mas só tem esse aqui, tá? A Lucy coloca assim, ó. Às vezes o recado que Deus quer trazer através de nós, nem sempre as pessoas vão gostar, vão nos achar lindos e queridos, mas o chamado é de Deus. Para Ele, eu trabalho a minha obediência. Para Ele, eu trabalho. A minha obediência é para com Deus. Será que nós realmente estamos sendo obedientes à vontade de Deus? Quando aqui a Andréa falou, a Camila falou, né, dá trabalho, eu não tenho capacidade. Não, capacidade nós não temos mesmo. Quem vai agir através de nós é o Espírito. É o Espírito que vai nos capacitar. Só que a gente tem que exercitar. Viu, Camila? Viu, Grace, Adriana e Simone? Né, pastor? Marcelo, é a semana que vem, né? Semana que vem, né, Adilson? Brincadeira, irmãs. Então a gente tem que exercitar. A gente tem que colocar a nossa obediência em prática. Adilson, vai lá. E tem muitos outros ministérios também na igreja como um todo, né? Tem gente que é chamado para louvar, tem gente que é chamado para cuidar da igreja em todos os aspectos, tem gente que é chamado para diversas, como a gente falou, para diversas coisas, meus irmãos. Obediência a Deus, como o Marcelo falou, é nosso dever. Obedecer ao Senhor é nosso dever, né? Agora, se Deus Ele te escolheu e Ele te chama, uma hora Ele vai falar assim, não tem jeito, você não vai resistir. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu queria trazer aqui. Deus chama no tempo próprio, né? A gente vai entender um pouquinho, né? No tempo determinado, a vocação se manifesta mediante um chamado irresistível, né? E aí uma experiência interessante para a gente ver é a experiência de Paulo, né? Uma das mais impactantes nesse sentido, né? Quando Paulo ia para Damasco, né? A gente já conhece essa história, né? Fazer o que em Damasco Paulo ia? Perseguir os cristãos, perfeito, isso mesmo, ele estava atrás dos cristãos, como ele sempre fazia, né? Ele recebeu um chamado do Senhor. A caminho do Damasco, ele recebeu o chamado, ele teve um encontro com o Senhor, né? E a gente conhece também essa passagem, né? Aí o que aconteceu então? Ele teve lá um encontro com a luz, Jesus falou com ele, por que você me persegue, Saulo, né? E aí ele teve esse encontro. Só que ele ficou cego, né? 3 dias, né? Então ele foi orientado a procurar uma pessoa de Deus, um profeta, um sacerdote, né? Pastor, sacerdote, profeta Ananias, perdão. Vamos pedir ajuda aqui, né? Para não falar bobagem. Não tem problema, a gente já continua, tá bom? Mas ele foi em direção de procurar Ananias, tá bom? Ananias estava esperando ele já, porque Deus já tinha falado com ele, né? Então, eu quero convidar vocês para ler comigo essa passagem bem pequenininha, Atos 22, 14 e 16. Atos 22, 14 e 16. Olha só que interessante. Ô, Adilson, o ponto pastoral aqui falou que era sacerdote, tá? Sacerdote, né? Me deu uma dúvida aqui agora, por isso que eu perguntei, tá bom? Vamos lá, Atos 22, 14, 15 e 16. Nesse encontro que Paulo teve lá com Ananias, ele disse assim, ó, então, ele me disse, Saulo, o Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o seu bom servo e para ouvir o servo falar com você pessoalmente. Pois você será testemunha dele para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido. E agora não espere mais. Levante-se, peça ajuda do Senhor e seja batizado, e os seus pecados serão perdoados.
Paulo resistiu? Paulo teve o que fazer? Adilson, só esse Ananias aí, que não é sacerdote no sentido judaico e tal, não, tá bom? Tá bom. Esse daí não é sacerdote, não. Ok, pastor. Ele é um servo, um discípulo, um seguidor de Jesus. Sim. Não tem nenhuma, assim, por assim dizer, função eclesiástica nesse sentido, Ananias. né? Tá bom. É só para esclarecer, porque próprio Deus orientou Saulo a encontrar com Ananias na cidade de Damasco, né? Então ele teve esse encontro e depois ele foi lá encontrar com Ananias e ouviu de Ananias exatamente isso que a gente leu, né? Então você teve um encontro com Deus, não resista, né? Batize, né? E vá pregar a palavra do Senhor. Eu fico pensando assim, é interessante que Saulo, né, Paulo ainda Saulo, ele deixou de perseguir Jesus para ser perseguido, né? E a gente conhece a história de Paulo, tanto que ele sofreu, tanto, né, que foi difícil. Mas, mesmo sendo difícil, ele não desistiu, porque ele encontrou de verdade, ele demorou para conhecer, mas quando ele conheceu de verdade, ele viu que valia a pena. E aí entra lá o que a Andréia estava falando, né? Vai valer a pena. Olha, é tão complexo tudo isso, né? Por quê? Porque na teoria é tudo muito lindo, né? A gente sabe tudo isso. Mas e na prática? Gente, como é difícil, como é exaustivo, cansativo mentalmente, fisicamente, tudo isso. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma luta diária todos os dias comigo mesmo, com a minha mente, com o meu coração. Porque, assim, só para vocês entenderem, às vezes eu penso alguma coisa assim, não, Deus, porque é isso, 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 mas aí automaticamente já vem uma resposta na minha mente. A gente sabe que o Espírito Santo de Deus, ele vai, mas por causa do conhecimento que a gente já tem, a gente sabe a resposta de Deus, mas mesmo assim, eu não quero aquela. Eu quero o que eu quero. E a gente vê que isso não só vai retardar o processo, né? Só vai retardar o processo. E assim, gente, participa, tá? Como que vocês acham que a gente pode trabalhar isso dentro da gente? Essa questão, eu sei o que Deus quer, eu sei como fazer, mas eu fico nesse conflito interno. Como que vocês acham que a gente pode treinar isso dentro da gente? Modelo. Então, mas na teoria seria fácil, né? O pastor falou hoje que a gente tem esse modelo, que é Jesus, não é? Jesus foi santo, graças a ele, hoje a gente pode estar aqui. Ele não pecou em nenhum momento. E como que eu vou fazer isso na minha vida? Como que eu vou ter esse modelo para mim? Como que eu vou praticar isso na minha vida? O que eu tenho que fazer para que isso aconteça? O pastor vai falar. Ninguém fala, eu gosto. Sabe que eu gosto de microfone, né? Então eu falo. A Camila usou uma expressão no começo da aula, que a brasa fora da fogueira apaga, né? Então, um dos aspectos mais significativos da vida da igreja é a vida em comunidade, né? Igreja é necessariamente, obrigatoriamente, a reunião dos santos. E quando eu digo santo aqui, é dos escolhidos, tá? No sentido de escolhidos, não que não cometem, não são pecadores. Mas é isso que é a igreja. E a gente só vai conseguir sair um pouco disso, Camila, se a gente voltar, de fato, efetivamente, a essa convivência. Eu ouço muito, a seguinte expressão: como era tão bom há 10 anos atrás, como a igreja era maravilhosa há 10 anos atrás. A gente tinha almoço de domingo, a gente tinha piquenique, a gente tinha isso, a gente tinha aquilo. Aí eu faço a pergunta: por que não tem mais?
Porque a igreja não vem mais. As próprias pessoas, e a gente tem vários fatores, tá? É um outro contexto, uma outra realidade. A igreja nunca vai voltar a ser o que ela foi há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, porque a realidade é outra, a vida é outra. Mas a gente pode restaurar sim e buscar coisas que eram gostosas, que eram boas, que eram agradáveis, que principalmente nos ajude a darmos um testemunho da salvação que nós recebemos um dia. Então, isso só vai acontecer quando nós voltarmos a nos reunir. Ou seja, vir à igreja, vir para a reunião, vir para o culto, vir para a atividade. Não tem como eu ficar na minha casa e querer que as coisas mudem. Tem que começar de mim. Essas coisas têm que acontecer. Irmãos, nós temos um grande alerta da Bíblia. No final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Que você e eu não sejamos uma brasa tirada da fogueira e esse esfriamento não venha sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, se eu quero ficar quente, eu tenho que ficar perto da fogueira, gente. Guardadas as devidas proporções aí, ou qualquer palavra neopentecostal, histórica e tudo mais, é no meio da fogueira que a gente se aquece, que as coisas acontecem, que a vida eclesiástica acontece. É aqui. Olha que saudade dessa criançada correndo, gente. E eu não tô bravo não, tá? Que saudade disso. Falando em saudade, vou tomar liberdade aqui, pastor. Uma coisa, o pastor falou tome das a liberdade, mas não tome muito, porque tudo que a gente toma demais faz mal. Olha só, são pequenas coisas que talvez a gente não precisa depender de alguém que fazia. Esses dias eu recebi um comentário de uma pessoa que falou assim: ai, quando o pastor chama lá para orar lá na frente, eu sinto tanta falta da Lucy orando pelas crianças. E quando se reunia aquele monte de criança aqui, sabe? E a Lucy ficava... Mas não precisa ser a Lucy. E aí, eu estou disposto? Porque, gente, a igreja precisa trabalhar. A gente precisa se dispor. Porque é minha responsabilidade. O que essas crianças... Já foi num período tão difícil que a maioria dessas crianças nasceram porque elas não tiveram contato com gente, porque não podia ter contato com gente. Hoje não, a gente está retomando, é difícil, é complicado, mas eu preciso retomar. Não se acomode só no banco, se disponha a fazer um café, se disponha a organizar um almoço, um café da manhã na sala. Eu não sei fazer, mas olha, eu posso ajudar, eu posso limpar, eu posso levar uma bandeja. O que eu estou disposto a fazer para mudar? Eu estou me contentando ao ver estes bancos todos vazios? E o que eu vou fazer? Qual é a minha responsabilidade? Então, precisa começar em mim. É muito fácil quando a gente fala assim: ah, fulano pode fazer. Ah, fulano pode fazer. Aí fulano vai e faz. E sempre vai ter um para reclamar. Podia ter feito isso, isso e isso. Vamos lá, gente. Se dispõe a fazer. Não fica só no banco, não. Levanta e vamos trabalhar. Porque a igreja está precisando de gente para trabalhar. Aproveitando isso que você está falando, e o Marcelo também já falou, eu queria só, o pastor vai falar, só um minuto. Tem que devolver para ele, porque você pegou a palavra dele. Ah, foi, desculpa, pastor. Não. Devolver, pastor. Para com essa maneira de presbitério aqui, reunião de presbitério. O cara vai muito em reunião de presbitério e fica assim, viu? Força do hábito. Pode falar, depois eu falo.
Não, então, eu só queria colocar assim, que o Marcelo já comentou antes também, mas, e o que a Camila está dizendo, Deus, ele capacita, né, ao que é chamado. Então, se Deus chama, ele capacita. Né? No próprio livro que a gente leu aqui, lá no versículo 6, Jeremias fala assim, superando o Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. E Deus responde o que para ele? Né? Deus ele tranquiliza Jeremias. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. Né? A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Então Deus capacita, é isso que Ele está dizendo. Se Ele está te chamando, se Ele está te convocando, se Ele quer que você trabalhe no ministério, na igreja qualquer, eu não sei, eu não posso, eu não sei falar, eu tenho vergonha, qualquer que seja a razão que nós possamos querer dar a Deus, a gente precisa pensar que Ele capacita. Isso é uma coisa, tá bom, pastor? Presta atenção, irmão, no que eu vou falar, porque isso é muito sério. A igreja não faz nada. Não fez, não faz e nunca fará nada. Você faz dentro da igreja. Então, cuidado quando você fala assim, a igreja não faz mais isso, a igreja não faz... Como se a igreja fosse um ser, um ente. Não, ela não é. A igreja ela é o resultado da reunião minha com você, ou seja, onde nós nos reunimos, e onde nós nos reunimos, eu faço uma coisa, você faz outra, e cada um exerce o seu dom, a sua capacitação, exerce o seu chamado. Então, cuidado quando você coloca a culpa na igreja, que a igreja não faz mais isso, a igreja não faz mais aquilo, porque você está dizendo, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. Né? Então, cuidado e preste atenção nisso. A igreja existe quando nós nos reunimos. A igreja faz quando eu e você fazemos. Então, é fundamental a nossa participação. Isso que a Camila falou. É fundamental a nossa participação na vida da igreja, nas reuniões, para que as coisas de fato venham a acontecer. A igreja canta? A igreja louva a Deus? A igreja toca instrumento? São indivíduos, são pessoas chamados, vocacionados, que fazem tudo isso. Ou seja, eu e você. Perfeito. E para a gente então caminhar aqui para encerrar, eu já vou passar para a Camila fazer as considerações finais. Em cima do que a nossa irmã Lucy comentou, então, em cima do que ela falou, e é muito interessante mesmo, a lição ela ensina assim para a gente, aquele que é chamado e designado por Deus não tem vontade própria. Olha que interessante. Não pode fazer o que lhe agrada, ou o que agrada as pessoas. Olha que interessante. Aquele que é chamado por Deus não tem vontade própria. Não pode fazer do seu jeito, ou só porque agrada o outro. Cumpre-lhe sim fazer a vontade de Deus. Deus, nós somos convocados, vocacionados para agir de conformidade com a vontade de Deus. É o que a Lucy falou, tá bom? Então, vamos refletir nisso, vamos refletir nessa palavrinha, né? Que a gente estudou hoje, essa vocação, né? Entender o que significa exatamente essa vocação. Vamos falar com Deus, vamos usar Ele como modelo para as nossas vidas. E se Ele está te chamando, meu irmão, vamos trabalhar. Vamos obedecer, porque nós, como o pastor falou, nós somos a igreja, né? Camila, quer fazer sua consideração para a gente encerrar? Não, é só deixar que a gente não pode esquecer que quem nos escolheu foi Deus. Ele nos separa e nos capacita. Não adianta a gente retardar o processo. Não vai adiantar. Talvez o que possa acontecer é Deus chamar outra pessoa para fazer aquilo que era para você fazer. E você vai sofrer as consequências disso. Então, peça para Deus te ajudar, te dar força. Não é fácil, mas
Jesus é o nosso modelo, que Deus nos ajude a entender isso, a ter vontade de orar, a ler a Bíblia, a buscar isso todos os dias, porque através disso a gente vai conseguir. E aí não se esqueça, gente, programação da igreja, começa a participar, volta, vem manter acesa essa brasa, porque vai fazer toda a diferença na sua vida, na vida da igreja e na vida do nosso bairro, da nossa cidade, aonde quer que a gente esteja, tá bom? Amém, amém. Quero convidar vocês para a gente orar, então. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, esse momento aqui juntos na sua casa, esse momento de aprendizado, de tudo que o Senhor trouxe para nós, a sua mensagem, a sua exortação, que o Senhor coloque nos nossos corações o desejo de servi-lo, o desejo de trabalhar no reino, o desejo de fazer tudo aquilo que o Senhor tem e quer para as nossas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Louvado seja seu nome. Quero te pedir que o Senhor abençoe a vida dos nossos irmãos, daqueles que estão em casa, nos abençoe no retorno para nossas casas e que logo mais à noite nós possamos estar aqui juntos para louvá-lo e adorá-lo em nome de Jesus. Amém.